Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui nesse formulário com o jQuery sobre a questão de adicionar e remover classes CSS na nossa tela, tá bom? O que vai acontecer aqui hoje? Por exemplo, se eu tentar salvar esse formulário aqui sem nada, sem digitar nenhuma informação, ele vai fazer essa validação para a gente, ó. Então, cliquei em salvar, ele verifica se existe alguma coisa aqui dentro do campo cliente. Como não existe, ele formatou de uma forma diferente, né? Ele acrescentou uma classe diferente a essa área aqui, ó, tá? E, e também exibiu uma mensagem aqui do lado aqui para digitar o nome do cliente. Se eu digitar um nome qualquer aqui e clicar em salvar, ele vai verificar de novo esse campo. Ele verificou o campo cliente, como já tem um nome, já tem algo, ele removeu a classe que estava aqui. Em contrapartida, ele fez a mesma coisa na idade. Como não tem nada em idade, ele acrescentou uma classe e mostrou a informação. Eu vou acrescentar aqui a informação. Se eu tentar salvar, mesma coisa, ele verificou, como já tinha algo aqui, ele retirou a classe aqui da idade também. Então é isso que nós vamos ver, como adicionar e remover classes, divs ou elementos aí da página de acordo com a necessidade. Tentei salvar aqui também, verifiquei aqui se existe alguma opção marcada. Como não tinha nenhuma marcada, o jQuery também fez isso aqui, ó, exibiu essa mensagem. Também não foi possível enviar o formulário porque ainda estava faltando informações, né? Além disso, existe essa parte aqui de comparação de senhas, também nós vamos ver. Vou digitar uma senha simples aqui no campo, 1, 2, 3. Aqui no campo repita senha, enquanto eu digitar algo e essa informação for diferente da de cima, o que vai acontecer? Ele vai adicionar uma classe aqui e mostrar a mensagem que as senhas são diferentes. Aqui eu digitei o número 1, vou digitar 2, vou digitar 3. Pronto, todas as duas senhas ficaram iguais. Então ele retirou a classe que estava aqui nessa área, nessa div. Se eu acrescentar mais um número, 4, as senhas voltaram a ficar diferentes. Ele adicionou novamente a classe. Vou retirar o número 4, ok. Vou acrescentar aqui um interesse ou alguns interesses. Acrescentei 3 interesses. Teria que ter pelo menos um, né? Se eu der salvar, ele envia o formulário. Eu consigo enviar normalmente o formulário, porque cumpriu toda a validação. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? A questão das validações. Aqui nós vamos dividir em duas etapas. As validações feitas no botão salvar. Ao clicar no botão salvar, ele faz uma série de validações. Outro tipo de validação que ele faz é ao digitar dentro do campo repita senha. Então é outro tipo de validação, ok? Que nós vamos ver. Vamos ver como é que isso está no código. Vamos no código para a gente conhecer. Esse código eu vou enviar para vocês, ok? Ele está um pouquinho maior hoje, está com mais informações, mas basicamente é isso aqui, ó. No head dele, aqui, ó, dentro do head, eu criei aqui um CSS, ó. Dentro do style, eu criei uma classe CSS. Basicamente nós vamos usar só essa classe, nós vamos adicionar e remover essa classe, que é a classe input erro. Ou seja, toda vez que dê um erro em um input desse, ele vai marcar ela com a cor vermelha e colocar uma sombra vermelha também, tá? Aqui há termos didáticos, a gente vai trabalhar só com essa classe. Aí, basicamente, como vocês já sabem, está aqui o body, o form, né? Formulário está aqui, cliente, idade, senha. Para cada input desse eu criei um ID, né? Cada input desse tem um ID, ID cliente, ID idade, ID senha 1, ID senha 2, né? E lá embaixo nos interesses, cada interesse aqui, jogos, programação, também
É um checkbox diferente, mas todos eles estão com o mesmo ID, que é o ID opções, tá? ID opções. Daí vocês vão, daqui a pouco vocês vão ver por que todos esses aqui têm o mesmo ID. Beleza. Outra coisa importante de se frisar é isso aqui, ó. Por exemplo, no cliente, no campo cliente, abaixo de cada campo que eu estou validando se existe alguma coisa, eu coloquei uma mensagem. Então, abaixo do input do cliente, tem uma mensagem aqui que eu coloquei dentro do span, né? Esse span também tem um ID mensagem, digite um nome para o cliente. Isso aqui não fica visível, tá? Isso fica escondido e ele só aparece na hora oportuna, quando vai salvar e não tem nada dentro do campo. Aí esse campo é revelado, essa mensagem é revelada. A mesma coisa existe para a idade, né? A mesma coisa existe aqui para a senha, todos eles com ID diferente, ó, mensagem senha, mensagem idade, mensagem cliente. E existe aqui para o interesses também, ó. Aí, só que aqui no interesse eu fiz uma div, algo mais completinho, tal, com formatação um pouco melhor, mas também com ID mensagem, né, MSG check. Então, todas essas mensagens vão ficar ocultas. Ó, o botão salvar tem um ID salvar. Agora, vamos ver como é que isso vai se comportar lá no código do jQuery. Então, ó, logo embaixo aqui você tem o script do jQuery, abriu lá o documento read, né? Primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó, dar uma instrução para todas aquelas 4 mensagens ficarem ocultas. Por isso que eu usei o hide. O hide serve para deixar as mensagens ocultas, né? Então, ó, MSG cliente, idade, senha e check, todos eu coloquei hide, ok? Então, por isso aquelas mensagens não estão aparecendo aqui do lado e nem aqui embaixo. Mensagem de erro só aparece quando você tenta salvar sem nada. Aí ela aparece para você. Beleza, estão todas ocultas por causa disso. Aí vamos lá, a primeira parte é no clique do salvar. Quando eu vou clicar em salvar, quando eu clico em salvar, a primeira coisa que é feita é o quê? É analisado se... A primeira parte é essa, que é a validação do nome do cliente. Aqui já valida se no ID cliente, no campo cliente, existe algum valor, né? Então, se não existe nada dentro do campo cliente, o que acontece? Isso aqui é novo para vocês, ó. Lá no cliente, a gente adiciona uma classe, que é o add class. Esse add class serve para adicionar uma classe. Então, é muito simples. A sintaxe é simples. Coloca o nome do ID, né? Cliente, ponto, add class, e o nome da classe que eu quero acrescentar, que é input erro. Vou subir lá no início, ela aqui, ó, classe input erro. Então essa classe eu jogo lá no cliente, né? Se o cliente for vazio. Então, se o cliente for vazio, a primeira coisa que eu faço é adicionar essa classe, para ela ficar com a sombra vermelha, o fundo vermelho e tal. Segundo, eu coloco um focus no cliente. Então, o cursor começa a piscar lá no input do cliente. E terceiro, eu mostro a mensagem. Então, MSG cliente começou no hide. Começou oculta, hide. E quando isso aqui foi, se o cliente estava vazio, eu coloco ela sendo mostrada. MSG cliente, show. Mostrei ela. Ok? Então, a mensagem do cliente, eu mostro ela aqui, ó, né? E aí eu acrescento esse return false para quê? Se eu não colocar esse return false, ele vai continuar executando esse salvar. Ele faria isso aqui, mas mesmo assim ele continuaria com a página. Não, ele tem que parar. Mostrou isso aqui, ele tem que parar. Ele não pode continuar executando os outros comandos, né? Então, por isso que eu dou esse return false, ok? Beleza, então na hora de salvar, se o cliente está vazio, ele entra aqui e faz tudo isso. Se não, ele remove a classe. Se tiver a classe, ele remove, volta como estava antes e oculta a mensagem, ok? Então seria isso aqui.
A mesma lógica, exatamente a mesma lógica, se aplica aqui quando vai validar a idade do cliente. Mesma coisa, se a idade está vazia, adiciona a mesma classe, mostra a idade e retorna false. Ok? Se não, ele remove class, quer dizer que ele tira a classe. Se ela estiver lá, a classe é tirada e volta ao normal. E oculta a mensagem. Agora, por último, a gente tem essa parte aqui, ó, que é a validação do checkbox. Né? O que acontece? Eu crio uma variável aqui, ó, var checkbox. Eu crio uma variável com o nome checkbox. O que essa variável vai conter? Essa linha aqui, ela percorre todos os checkboxes que eu tenho na página, vai percorrer todos os checkboxes que eu tenho na página, onde o ID desse checkbox é opções, e vai ver se existe algum checado, algum que está marcado. Então ele procura por todos os checkboxes que tem o ID opções, ou seja, ele vai entrar em cada input desse aqui, ele olha em cada input, o jQuery olha em cada input desse, né, porque tem o nome opções, o ID opções, e verifica se ele está checado, se ele está marcado. Se tiver, aí a quantidade que tiver, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ele vai colocar aqui dentro para a gente, ou outras informações também, né? E aqui eu vejo se existe, se tem a quantidade que eu quero ou não. Então aqui eu pego essa variável, checkbox, e olho. Checkbox length. O length a gente já viu que é o tamanho, a quantidade. Né? Checkbox.length. Ou seja, qual a quantidade de itens dentro dessa variável checkbox. Né? Se essa quantidade for igual a 0, ou seja, se não tem nenhum checado, nenhum marcado, se o checkbox length for igual a 0, aí eu vou mostrar, simplesmente eu vou mostrar a mensagem, vou dar um show na mensagem do check, msg check. Aí eu mostro a mensagem e retorno falso também para parar os outros comandos. Paro tudo, mostro a mensagem. Ok? Então é isso aí que acontece. E para terminar, né, essa é a primeira parte. A primeira parte seria essa aqui, ó, a da validação quando você clica no botão salvar. A segunda parte, mais simples, é essa daqui, que é quando está digitando a segunda senha. Né? Essa senha 2 aqui seria senha 1 e aqui seria o input da senha 2. Então, digitei a senha 1. Aí, quando eu começar a digitar na senha 2, aí ele vai fazer isso aqui, ó, senha 2.keyup. Ou seja, quando você começar a digitar dentro desse campo, o que ele vai fazer? Aí ele vai começar a comparar se o valor da senha 1 é diferente do valor da senha 2. Se o valor da senha 1 for diferente, né? Exclamação igual, isso quer dizer diferente. Se a senha 1 for diferente do valor da senha 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma classe, a mesma classe, input e erro também. Né? E também mostrar a mensagem da senha, falando que as senhas são diferentes. Tá? Enquanto elas forem diferentes, isso aqui vai acontecer. Né? Agora, se não, se as duas são iguais, acontece isso aqui. Ó. Quando as duas senhas forem iguais, ele vai remover a classe input e erro e vai ocultar a mensagem. É isso aí, galera. É bem simples, tá? Eu quero que vocês refaçam esse exercício aí, comentem as partes, né? Comentar não, isolem as partes aí e ver como funciona cada parte desse HTML, dessa parte aqui do jQuery, para vocês verem como vai funcionar aí no código de vocês. E depois façam um exercício que eu enviei, que é bastante similar, que é para fixar o conhecimento que vocês estão pegando aqui agora. Tá bom? Fiquem com Deus aí e até a próxima.